Pai, nós queremos Te dar graça, Senhor. Te introduzimos nesse ambiente de glória, Senhor. Que a Tua presença venha sobre nós de uma forma extraordinária. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais da Tua presença sobre nós. Marca o nosso tempo. Marca o dia de hoje, Senhor. Que este culto fique em memorial, Senhor, para a vida daquelas pessoas que o Senhor irá fazer coisas gloriosas. É o que nós te pedimos, Senhor. Diga isso. Responsável, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Aleluia, amém. Aplauda a presença de Jesus. Aleluia. Quer chamar pastor Mário? Vem cá, pastor. Aleluia. Estou vendo alguns irmãos que chegaram de viagem, né, irmão? Fabrício aqui, glória a Deus, amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Pastor, quem não conhecia com o pastor Mário, levante sua mão assim. Eita, pastor, tanto de gente. Na realidade é a primeira vez que ele vem ministrar aqui na igreja. Ele já ministrou outras vezes, né? Ministrou com a gente lá no nosso reencontro. Então é uma alegria imensa estar aqui. Pastor Mário é um amigo, né, da comunidade Rocha, né? E que você possa ser ministrado poderosamente pela vida dele. É um jovem, solteiro, pastor, abençoado, próspero, um jovem inteligente que vai falar o seu coração hoje em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão para cá. Pai, no Teu nome nós queremos apresentar a vida do Teu filho em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha falar conosco. Nós necessitamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala com a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Vamos recebê-lo com alegria, gente. Graças e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer ao pastor Jean pelo convite, pela amizade, pelo carinho, né? Existem pessoas nas nossas vidas que elas têm um carinho conosco que você não sabe de onde que veio, não é? E é assim que eu me sinto com o pastor Jean. Eu sinto que ele tem um carinho por mim, um carinho que veio de graça e é recíproco. Eu também tenho esse carinho por ele, pela família dele, e eu estou cheio de alegria por estar aqui essa noite e conhecer essa igreja linda, abençoada. Meu irmão, como que eu não tinha vindo aqui antes, hein, pastor? Que igreja tremenda, abençoada, povo alegre, povo animado, povo bonito, amém? Meu irmão, eu me sinto honrado e lisonjeado de poder compartilhar a palavra de Deus essa noite com os irmãos, amém? Então obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Abra sua Bíblia por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Como o pastor Jean estava dizendo, eu sou o pastor Myron, da comunidade Rocha, que fica lá na Ceilândia Sul. Sou filho do pastor Genário e da pastora Lucinei. Deus me deu essa honra e esse privilégio, não é? E tenho tido também
o privilégio de pastorear junto com os meus pais lá na comunidade Rocha. Tem uma irmã que é mais abençoada do que eu, pastora Nayane, que também pastoreia conosco. E eu queria deixar aqui também um abraço dos meus pastores, do meu pai, da minha mãe, da igreja, da comunidade Rocha. Hoje eu deixei eles lá, né, e vim aqui pregar para vocês. Mas o nosso culto lá também é cedo, começa às 18 horas. É um pouquinho mais cedo que aqui. Então o culto ainda está acontecendo lá, mas nós estamos aqui, graças a Deus por isso. Amém? O pastor Jean me encheu de elogio. Eu também não vou dizer o que ele disse, né? Mas talvez ele tenha sido generoso nos seus adjetivos. Lucas capítulo 18, meu irmão, versículo... vamos ler a partir do versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. O texto diz o seguinte: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. Você pode dizer um amém, um aleluia, alguma coisa aí para Jesus? Amém? Vamos orar mais uma vez, antes de eu prosseguir. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu quero ser grato pela oportunidade de estar aqui essa noite, com essa igreja maravilhosa. Eu quero ser grato pela vida dos pastores dessa casa. Eu quero ser grato pela vida de cada irmão que faz parte dessa igreja, cada pessoa que é tão preciosa, tão importante para o Senhor. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós entregamos mais uma vez em Tuas mãos as nossas vidas. Entregamos, Senhor Deus, esse momento também da ministração da Tua palavra, que aquilo que o Senhor já começou a fazer, a liberar do céu sobre as nossas vidas, desde o início desse culto, Senhor, que isso possa aumentar à medida que a Tua palavra for sendo pregada, for sendo ministrada, que seja tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Pai, a Tua palavra ela é poderosa para mudar destinos. A Tua palavra é poderosa para convencer os corações através do Espírito Santo. A Tua palavra é poderosa para transformar e mudar histórias. Senhor, então não deixe que ninguém saia desse lugar da mesma maneira que ele chegou, mas que possamos ter um encontro contigo, real, verdadeiro, singular, ímpar em nossas vidas. Transforma os nossos corações, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nos convence, Senhor Deus, da Tua verdade, das realidades espirituais. Que o Senhor possa mais uma vez alinhar nossa mente, os nossos corações com a mente de Cristo e com o coração do Espírito. Que essa noite seja uma noite de milagres, também seja uma noite em que os nossos inimigos, eles vão ser esmagados pelos Teus anjos. Uma noite de vitória, uma noite que Tua igreja mais uma vez vai avançar, vai romper, vai, Senhor Deus, progredir. Pai, em nome de Jesus,
Assim nós oramos. E se você concorda comigo, diga um amém bem forte. Amém, glória a Deus. Querido, eu quero chamar a sua atenção, a princípio, para uma coisa que nós temos que observar com atenção. Quando você olha para os milagres que Jesus Cristo realizou, quando você lê o Novo Testamento e você considera todos os milagres que Jesus Cristo realizou, você vai observar uma coisa muito interessante, que não havia padrão nos milagres que Jesus Cristo realizava. Deixe-me repetir isso. Não existia padrão nos milagres que Jesus Cristo operou, nos milagres que estão registrados no Novo Testamento, nos Evangelhos. Deixe-me colocar isso para vocês. Por exemplo, Jesus Cristo ele curou vários cegos. Houveram alguns cegos que Jesus Cristo orou por eles, impôs as mãos e eles foram curados. Mas quem não lembra do cego do tanque de Siloé? Como que ele foi curado? Jesus Cristo pegou saliva, não é? Misturou com a terra, com barro, fez um lodo, colocou nos olhos do cego e ele disse: vá se lavar no tanque de Siloé. E quando ele foi lá no tanque de Siloé, ele teve que ir, ele foi lá no tanque de Siloé, quando ele lavou os olhos, ele ficou curado. Mas quem também não lembra daquele outro cego, que Jesus Cristo agora, ele não fez lodo, ele apenas colocou saliva nos olhos daquele cego, e orou por ele uma vez, e perguntou para aquele cego: você está vendo? E ele disse: olha, eu vejo os homens como árvores. E aí então Jesus Cristo, pela uma segunda vez, ele ora pelo cego, ele impõe as mãos sobre o cego, e então aquele cego, ele fica curado. Então veja que até entre as curas de cegos, não houve padrão. Uns ele só orou, outros ele fez um lodo, passou no olho e teve que se lavar no tanque de Siloé, outro ele colocou saliva e teve que orar 2 vezes, não é? E às vezes a gente pode se perguntar, por que ele não foi curado da primeira vez? Porque Jesus é Jesus, né, meu irmão? Mas ele teve que orar 2 vezes para aquele cego ficar curado. E talvez uma das respostas seja porque talvez o Senhor esteja nos mostrando que não há padrão para que os milagres aconteçam. Meu irmão, às vezes a gente quer colocar Deus dentro dos nossos padrões, às vezes a gente quer limitar Deus segundo a nossa vontade, mas guarde isso no seu coração. Deixe-me continuar te mostrando algo. Teve o servo de um centurião que ficou enfermo, e aí então ele foi até Jesus e disse: olha, eu tenho um servo, ele é muito importante, ele é muito querido, e ele está morrendo. Eu gostaria muito que o Senhor curasse ele. Aí Jesus disse: ok, eu vou lá na sua casa. Aí ele disse: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra tua. Aí Jesus falou: está feito. E o servo foi curado, meu irmão, de longe. Agora observe também que teve Jairo, e sua filha estava doente. E Jairo foi até Jesus e disse também: olha, minha filha tem 12 aninhos, ela está morrendo, ela está quase morta. Jesus, por favor, vá até minha casa e cure a minha filha. E Jesus Cristo disse: amém, eu vou lá na sua casa. E foi, Jesus foi até a casa de Jairo. Chegando lá, a menina já estava o quê? Já estava morta. Só que Jesus Cristo, não é? Orou por aquela menina, e ela foi curada. Ela, na verdade, ela ressuscitou dos mortos.
Então veja que uma hora Jesus Cristo cura de longe, outra hora ele vai na casa. Quem está conseguindo entender isso, diga amém. Não há padrão. Vou mais. A Bíblia também fala, os evangelhos também falam da cura de 10 leprosos. Jesus Cristo estava passando ali pela região de Samaria, e aí tinha uma vilazinha com 10 leprosos, porque segundo a lei de Moisés, leproso ele tinha que ficar em isolamento, ele não vivia em sociedade. Assim como também toda mulher que tivesse hemorragia, lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu vou falar dela daqui a pouquinho, mas você já associa, tanto leproso quanto mulher que tinha hemorragia, fluxo de sangue, não podia estar entre pessoas, tinha que estar em isolamento. Então esses 10 leprosos, eles estavam ali numa vilazinha, ali na região de Samaria. Jesus Cristo estava passando por ali, indo para Jerusalém, e aí os 10 leprosos gritaram de longe: Jesus, limpa-nos, cura-nos. Aí Jesus falou: beleza, vai se apresentar o sumo sacerdote lá em Jerusalém, no templo. Olha que coisa, hein, meu irmão? A gente tem que ter disposição para obedecer a palavra do Senhor. Eles estavam em Samaria, eles tinham que descer para Jerusalém, lá para o templo. E aí os 10 leprosos foram lá para o templo se apresentar ao sumo sacerdote. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo, ou seja, no meio do caminho, os 10 foram curados. Mas só um voltou para agradecer. Vale a pena também lembrar que, diga-se de passagem, era um estrangeiro. Meu irmão, a Bíblia é muito rica, né? Isso daqui são uma riqueza de detalhes tremendo. Só um voltou e ainda era gentil. Muito, muito legal isso tudo. Mas veja que, olha só, esses leprosos, eles foram curados. Jesus nem orou por eles, meu irmão. Ele nem orou. Ele falou: vai lá se apresentar. No meio do caminho eles foram curados. A Bíblia não fala que orou, a Bíblia não fala que teve imposição de mãos. Vou mais. Em Lucas capítulo 13 fala de uma senhora que há 18 anos ela tinha um demônio que deixava ela encurvada. Ela tinha um problema na coluna, mas não era um problema natural, era um problema que, claro, se manifestava no natural, mas a origem era espiritual, era um demônio. E aí diz que Jesus Cristo estava na sinagoga no dia de sábado, essa mulher também estava lá, e ela não pediu para ser curada. Olha isso. Foi Jesus que a chamou. Ela estava lá na sinagoga, no sábado. Ela não pediu para ser curada. Jesus Cristo viu ela, chamou ela. E aí o texto diz que Jesus Cristo expulsou aquele demônio, aquele espírito maligno. Então ela se endireitou e ela foi curada. Meu irmão, vocês aqui acreditam em profecia? Então eu posso liberar uma palavra profética na vida de vocês? Posso começar? Eu não sei se você já experimentou esse tipo de milagre, meu irmão, que você nem orou, que você nem pediu, mas Deus fez. Quem já viveu um milagre assim? Você nem pediu, mas Deus fez. Diga a glória a Deus. Mas eu quero liberar sobre a vida daqueles que ainda não viveram esse tipo de milagre. Em nome de Jesus, você vai viver esse tipo de milagre. Você nem vai orar, você nem vai pedir, mas Deus, por causa da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, Ele vai fazer milagres na sua vida. Amém, meu irmão? Então olha isso. Teve gente que nem pediu e recebeu o milagre. Mas, todavia, entretanto, houveram outras pessoas que elas tiveram que brigar por seus milagres.
Olha só, meu irmão, o que eu estou colocando aqui para vocês? Que não houve padrão nos milagres que Jesus Cristo realizou. Teve gente que nem pediu milagre e recebeu. Mas houveram outras pessoas que elas tiveram que lutar pelos seus milagres. Vou te dar um exemplo. Você lembra da mulher cananeia? Teve uma mulher que ela também era estrangeira. E a filha dela também estava muito mal. E ela vinha atrás de Jesus Cristo. Já tinha dias que ela estava atrás de Jesus Cristo, implorando para Ele curar a filha dela. Meu irmão, e Jesus Cristo nem deu bola para essa mulher. Tem algumas coisas que se Jesus Cristo fizesse hoje em dia, era bem provável que iam tentar cancelar Ele. Mas imagina uma mãe desesperada. Quem é mãe aí? Meu irmão, mãe desesperada, você mexe com um filho, a mãe fica maluca, ela transforma. Imagina uma mãe desesperada que a filha está morrendo, atrás de Jesus Cristo, e Jesus não dá nem bola. Aí chega uma hora que os discípulos viram para Jesus e falam bem assim, ó, Jesus, está começando a queimar teu filme esse negócio aí, a mulher está aí desesperada, te implorando, você nem responde ela, você ignora ela totalmente. Aí, meu irmão, Jesus Cristo manda chamar essa mulher. E aí o que Jesus Cristo vai falar para ela não é muito legal não. Porque ele fala bem assim, ó, os discípulos questionando, que ele não respondia. Aí ele fala bem assim, ó, eu fui enviado para a casa de Israel. A princípio, né, irmãos? Esse também é um texto muito importante, a gente tem que olhar para ele com cuidado. Mas não me entenda mal, Jesus Cristo aqui de maneira nenhuma está sendo perverso com essa mulher, não é isso. Mas ele vira e fala, olha, a minha prioridade no momento é a casa de Israel. Meu irmão, e não que Deus não amasse os gentios e não quisesse salvar eles, tá? Não entenda dessa maneira, porque Deus sempre amou os gentios. Mas o Senhor fala, olha, eu não vou tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Meu irmão, não adianta. Tem teólogo que ele faz um malabarismo para tentar dar um jeitinho, coisa que não dá para dar jeitinho. Ele chamou ela de cadela mesmo, não tem jeito, meu irmão. Chamou. E vale a pena lembrar que os gentios é quem chamavam os judeus de cães. Mas Jesus de maneira nenhuma está sendo reativo, ou de maneira nenhuma ele está dando troco não, se vingando não, tá? Não entenda dessa maneira. Mas o Senhor mandou essa, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Meu irmão, imagina, agora você se coloca no lugar dessa mulher, para você tentar imaginar o estado emocional, psicológico dessa mulher. Você ali sendo ignorada por dias, os 2 dias sendo ignorada, sem nenhuma resposta. Quando Jesus para para te responder, você fala, olha, minha filha está morrendo, socorro. E ele pega e fala bem assim, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Meu irmão, o que você faria? Você ia xingar Jesus? Você ia xingar ele? Falar, isso é o Messias nada, isso daí é... Vou nem falar nada, meu irmão, misericórdia. Mas você xingava ele? Você ia embora, furioso? Meu irmão, mas sabe o que é impressionante? Porque mais impressionante que a resposta de Jesus é a resposta da mulher. Que ela vira para Jesus e fala, sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Meu irmão, se a resposta de Jesus Cristo, colocando aquela mulher como uma cachorrinha, é algo chocante, a resposta dela é muito mais chocante. E aí, meu irmão, nessa hora Jesus ele não resiste.
E ele fala: pode ir embora, tua filha está curada. Sua fé é grande, sua fé é extraordinária, mulher. Agora você entende que ela teve que insistir, que ela teve que brigar, que ela teve que lutar para que aquele milagre acontecesse? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olha a mulher do fluxo de sangue, 12 anos tendo hemorragia, e ela ficou sabendo que Jesus Cristo estava passando ali na cidade, e a Bíblia diz que ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos. Então imagina, meu irmão, uma pessoa que ficou pobre porque gastou todo o seu dinheiro com os médicos, e uma mulher que está sangrando, literalmente, ela estava tendo hemorragia por 12 anos. Imagina o estado emocional daquela mulher, imagina o tanto que ela estava fraca, o tanto que ela estava debilitada, mas ela ficou sabendo, Jesus Cristo está passando aí, e ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar no manto dele, se eu apenas tocar na orla da roupa dele, eu vou ser curada. E lembra que eu falei dos leprosos? A mulher com hemorragia também não podia sair entre as pessoas, meu irmão. Ela não poderia, por exemplo, estar num culto como esse, ela tinha que estar em isolamento. Mas aquela mulher, ela quebrou o protocolo. Ela sai da casa dela, ela enfrenta a multidão, e ela vai vencendo a multidão, Imagina, debilitada, fraca, e ela vence a multidão, e quando ela toca em Jesus Cristo, o Senhor diz: quem me tocou? E eu não sei se você já notou isso também nos evangelhos, que algumas vezes os discípulos deram respostas mal criadas para Jesus. Porque Jesus fala: quem me tocou? Aí os discípulos viram e falam: ah, Jesus, que pergunta boba é essa? A multidão te aperta e você está perguntando quem me tocou? Aí Jesus: não sou eu que sou bobo, não. Vocês é que não entendem ainda. Alguém tocou em mim, de mim saiu o poder. E aí ela fala: fui eu. E ela foi curada imediatamente. Quando ela tocou no manto de Jesus Cristo, na roupa dele, ela foi curada. Mas você percebe que ela teve que lutar e que ela teve que brigar pelo seu milagre. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E aqui o texto que nós lemos, o texto do cego de Jericó. Veja que ele estava à beira do caminho, a multidão estava passando, e ele ficou sabendo que era Jesus, e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que a multidão dizia? Cala a boca, para de clamar, para de gritar. Meu irmão, você sabia que o diabo, ele fala isso no nosso ouvido todo dia? Ou não é assim? Com certeza o diabo deve ter falado para alguns hoje: não vai para o culto hoje não, fica em casa, você trabalha demais, você trabalha a semana toda, para que ir para o culto? Esse culto enrolado, demora demais. O pregador podia falar mais durante a semana, para não falar tanto na hora da pregação. Uma vez me falaram isso, irmão. Talvez você também já tenha tido essa experiência. Você começou a orar, você começou a jejuar, você começou a ler a Bíblia, você começou a se santificar, e parece que sua vida piorou. Já aconteceu isso com alguém aqui, meu irmão? Você sabe o que é isso? É o diabo falando: porque orar não dá certo, porque jejuar não dá certo, porque ler a Bíblia não dá certo, não funciona. Para. Você começou a orar pelo seu marido, você começou a orar pela sua esposa, você começou a orar pelos seus filhos, e aí o diabo começa a levantar circunstâncias, situações que te falam: para de clamar, para de buscar, para de pedir. Mas o texto diz que aquele cego, quanto mais diziam para ele parar, para ele se calar, mais alto ele gritava. Oh, meu irmão, olha só, como disse um pregador por aí: crente é igual clara de ovo, quanto mais você bate, mais cresce. Meu irmão, eu não sei se você
Eu não sei se você já entendeu isso, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é imparável. Nada pode parar a igreja de Jesus Cristo. Quando você estuda a história da igreja, quando você estuda a história da igreja ali nos primeiros séculos, você vai ver que a perseguição começou pelos judeus. Os judeus perseguiam a igreja. Meu irmão, e quanto mais os judeus perseguiam a igreja, mais a igreja crescia, mais ela aumentava, mais gente era salva. Era algo maravilhoso. No capítulo 8 de Atos diz que teve uma perseguição em Jerusalém, e toda a igreja foi espalhada, só ficaram os 12 apóstolos em Jerusalém. E aqui eu estou incluindo Matias, né? A essa altura Judas já tinha morrido. Matias entrou no lugar dele. Então, a igreja toda se separou, se espalhou, só ficaram os 12 em Jerusalém. Talvez o diabo comemorou, né? Pronto, agora eu acabei com essa reunião desses crentes chatos. Meu irmão, mas você sabe o que o texto continua dizendo? Que para cada lugar aonde tinha ido um cristão, ali nascia uma nova igreja, ali mais pessoas iam se convertendo. Eu posso liberar outra palavra profética na sua vida? Em nome de Jesus. Toda armadilha que o diabo preparou para você, todo problema que o diabo preparou para você, achando que seria a sua destruição, achando que seria o seu fim, na verdade isso vai te impulsionar para viver grandes coisas em Deus. Não vai ser o seu fim, meu irmão. A luta, a guerra que você está vivendo não vai ser o seu fim, mas vai ser um grande testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então a igreja é imparável. Aí depois, meu irmão, os imperadores romanos, Roma começa a perseguir a igreja, e mata crente, mata crente, mata crente. Meu irmão, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas vocês não têm noção da barbaridade que era. Era um negócio, meu irmão, bizarro, que faziam com os cristãos. Nero realmente era louco varrido. Meu irmão, você sabe, só para vocês terem uma ideia, você sabe o que Nero fazia com os cristãos? Ele colocava os cristãos para ser comidinha de leão, né? Só que quando ficava escuro, naquele tempo não tinha poste. Sabe o que ele fazia? Ele fazia poste de crente. Estava anoitecendo, olha que ideia. Ele pegava os cristãos, colocava assim num tronco e acendia, colocava óleo e acendia, para o espetáculo durar mais um pouquinho, entrar um pouco da noite. Meu irmão, agora imagina, crente sendo estraçalhado por leão e o cheiro da carne humana sendo queimada. É coisa terrível. Mas tem um pai da igreja, Tertuliano, que ele tem uma frase icônica, que ele diz bem assim: que o sangue dos mártires foi a semente para a expansão e o crescimento da igreja. Meu irmão, quanto mais Roma derramava sangue de crente, mais gente aceitava Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mais o evangelho crescia. O pessoal devia olhar, não é? Devia olhar para as pessoas sendo mortas e devia falar: esse Jesus é tão real, é tão verdadeiro, que não é possível que essas pessoas estão morrendo por uma mentira. Esse Jesus realmente ressuscitou, Ele é real. Eu quero Ele para a minha vida. Meu irmão, a perseguição nunca pôde parar a igreja. Nunca pôde e nem vai. A perseguição, ela não pode parar a igreja. Pelo contrário, se tem perseguição, a igreja continua crescendo. Você vê, estamos saindo aí de uma crise sanitária, uma pandemia que assolou o mundo. A igreja parou? Acabou a igreja? Que nada, meu irmão, a igreja continuou crescendo e rompendo. Essa é a unção que está sobre as nossas vidas. O que eu quero te falar, meu irmão? Não há padrão nos milagres que Jesus Cristo realizou. Por isso, não limite a maneira que Deus vai agir na sua vida.
Não limite, meu irmão. Ah, Deus vai fazer assim. Ah, eu vou orar e Deus vai fazer. Ah, não, meu irmão. Seja fiel a Ele. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Nós temos que ter sensibilidade para obedecer o Espírito Santo. Porque alguns milagres vão acontecer na nossa vida. E como eu disse, você não vai nem pedir. E eles vão acontecer em nome de Jesus. Mas existem outros milagres que você vai ter que lutar por eles. Existem outros milagres que você vai ter. Olha só como que eu vou falar isso, hein? Existem milagres que você vai ter que brigar com Deus para eles acontecerem. Eu vou explicar isso, tá, meu irmão? Não vai embora não, porque senão você vai me entender errado. Vá lá em Êxodo capítulo 13. Por gentileza. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Êxodo capítulo 13, versículo 17, olha o que o texto diz. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Olha aqui para mim, meu irmão, esse texto aqui, ele é tremendo, porque diz que quando Deus tirou Israel do Egito, Deus não levou Israel pelo caminho mais perto, a terra de Canaã. Deus levou Israel para Canaã pelo caminho mais longo, não foi pelo caminho mais curto. E eu não sei se você sabia, meu irmão, mas de Gósen, lá no Egito, até Canaã, era uma viagem de poucas semanas, 4, 5 semanas, Israel já estava lá na terra de Canaã. E se você abrir um mapinha lá daquela região, ali do mar Mediterrâneo, Israel, Egito, você vai ver o seguinte, ó, vou tentar desenhar aqui para vocês. Tem um mar Mediterrâneo aqui, ó, bem grandão, o Egito está aqui embaixo, a Palestina está aqui em cima, Canaã está aqui em cima, ou seja, eles saem do Egito, o caminho mais perto era pela costa aqui, ó, meu irmão, subindo para a terra de Canaã, era perto. Mas você sabe por onde que Deus levou eles? Para baixo, em direção do Mar Vermelho. Deus levou Israel pelo caminho oposto. Eles tinham que subir para o sul, eles tinham que subir para o norte, eles desceram para o sul. Olha que loucura. E aí, os comentaristas bíblicos, você sabe o que eles dizem? Que quando o faraó viu que eles não foram para o norte, pela terra dos filisteus, mas que eles desciam para o sul, faraó pensou, eles não conhecem o caminho, eles não sabem o caminho, vamos atrás deles e vamos capturá-los, porque eles vão voltar a ser escravos. E aí então, faraó, ele pega o seu exército e vai atrás de Israel. Ah, meu irmão, mas havia uma coluna de fogo e uma nuvem que conduzia Israel. E o caminho não era errado não, meu irmão, era o caminho de Deus, o caminho mais longo era o caminho de Deus. E aí você me pergunta, pastor, por que Deus muitas vezes não leva a gente pelo caminho mais curto? Eu sei que você fez essa pergunta aí no seu coração, fez ou não fez, meu irmão? A pergunta é essa, pastor, por que todo milagre não é fácil? Por que Deus já não faz logo assim, sem eu pedir? Aleluia, ia ser tão bom. Por que tem milagre que eu tenho que lutar por ele? Por que Deus levou o povo pelo caminho mais difícil? Por que Deus, sendo poderoso, não é tudo mais fácil para a gente? Quem está me entendendo, diga um glória a Deus. Faz algum barulho aí para Jesus, meu irmão. Você sabe por que Deus levou Israel pelo caminho mais longo?
Meu irmão, tem coisa que os teus inimigos, eles não vão conseguir entender e nem discernir. Vai ter coisa, pastor, tem gente que olha para a minha vida e não entende nada, ele não entende bulufa de nada. Principalmente alguns pastores, eles olham para mim, não entendem nada, eles não sabem o que Deus está fazendo, não entendem o que Deus está fazendo. Muitas vezes nem eu entendo, mas eu sei que Ele está me conduzindo e me levando e me guiando. Mas olhe, meu irmão, foi pelo caminho mais longo, o caminho que Faraó achou que eles tinham errado, que Deus afogou no Mar Vermelho todos os inimigos de Israel. Foi pelo caminho mais longo que Deus aniquilou com Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros. Foi no caminho mais longo que Deus exterminou os inimigos de Israel. Meu irmão, olha, pelo caminho mais curto, você sabe o que iria acontecer? Iria acontecer que os filisteus iam fazer guerra contra Israel, o Egito ia vir atrás e ia fazer guerra contra Israel, poderia até haver uma coalizão entre o Egito e os filisteus para destruir Israel. Esse era o caminho mais curto, mas Deus leva pelo caminho mais longo, porque foi lá no Mar Vermelho que Deus afogou os inimigos de Israel. E olha só, eles 430 anos escravos, a mentalidade era de quê? De escravo, meu irmão. 430 anos sendo escravo, a mentalidade de Israel, àquela altura, era de quê? De escravo. Deus precisava trabalhar na alma deles, Deus precisava mudar a mentalidade. E deixa eu te falar uma coisa, às vezes Deus nos leva pelo caminho mais longo. Existem milagres que nós vamos ter que lutar por eles, nós vamos ter que brigar por eles. E por que nós vamos ter que brigar por esses milagres? Porque é nesse processo que Deus vai mudar a nossa mentalidade. É nesse processo que Deus vai nos restaurar. É nesse processo que Deus ele vai tirar a mentalidade de escravo e vai colocar uma mentalidade de liderança, uma mentalidade que abençoa, uma mentalidade que compartilha, que doa. Porque foi isso que Deus disse para Abraão: em ti e na tua semente, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Foi isso que Deus disse para Israel: eu vou levar vocês para uma terra ampla, espaçosa, larga. Lá vocês não vão ser escravos, vocês vão estar por cima, vocês vão ser cabeça, e vocês não vão tomar emprestado das nações, mas vocês vão emprestar às nações. O que Deus está falando? Vocês vão ser uma bênção para as nações da terra. É nesse processo, meu irmão, que Deus ele destrói os nossos inimigos. Os inimigos queriam nos destruir, e que Ele transforma a nossa mentalidade, que Ele nos muda para viver aquilo, meu irmão, que Ele já preparou para nós. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas se me ouviram, deixa eu falar de novo, porque eu acredito que seja oportuno. Deus, Ele não está preparando uma bênção para você. Deus, Ele não está preparando um milagre para você, Ele está te preparando para a bênção que Ele já te deu. Ele está te preparando para o milagre que Ele já disse que faria na sua vida. Olha só, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Olha o que esse texto diz, meu irmão. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa,
e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe. Irmãos, olha essa frase, crente, olha essa frase: pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O texto segue dizendo, que Jacó vai querer saber o nome daquele ser espiritual. Diz que era um anjo. Meu irmão, olha só, um anjo apareceu para Jacó de madrugada. Meu irmão, na hora que Jacó viu aquele anjo, o que Jacó começou a fazer? Começou a brigar com aquele anjo e falar: você não vai embora enquanto você não me abençoar. Lembra que eu falei que a gente tem que aprender a brigar com Deus? Meu irmão, a gente precisa aprender a brigar com Deus. Mas calma, que nós vamos entender como é que é isso. Não é igual alguns fazem por aí não. Calma. Mas olha só, Jacó, ele começou a brigar com aquele anjo. Eu não te deixo enquanto você não me abençoar. Meu irmão, e o anjo abençoou ele. Agora, sabe o que é lindo? É o testemunho de Deus. Olha o que Deus vai falar de Jacó, meu irmão. Você lutou com Deus e com os homens como um príncipe. Meu irmão, já pensou? Deus virar e dar esse testemunho? O pastor Jean brigou comigo, lutou comigo como um príncipe. Meu irmão, quem quer ouvir isso? Como é que é seu nome aí, irmão? Maria, João, sei lá, Estevão. Imagina o Senhor falar: o Myron lutou comigo como um príncipe. Meu irmão, agora deixa eu te falar uma coisa. Essa briga aqui não é a briga que alguns fazem por aí não, de colocar Deus na parede não, tá? De falar bem assim, Deus faz, ou então eu rasgo a minha Bíblia. Não, meu irmão, isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Ou Deus faz, ou eu como a minha Bíblia. Ou Deus faz, ou então eu não vou mais para aquele culto. Deus, essa é a última semana. Ou o Senhor faz, ou o Senhor muda a minha vida, ou então eu não oro mais não. Deus, eu comecei a orar, o negócio está dando errado. É o seguinte: ou o Senhor faz, ou eu não vou orar mais não. Ou o Senhor faz, ou então não vou liderar aquela célula mais não. Ou o Senhor... Não, meu irmão, isso daí é meninice. Isso não é brigar com Deus não. Isso é blasfêmia. Isso é murmuração. E Deus detesta murmuração. Brigar com Deus não é fazer esse tipo de meninice. Como foi que Jacó brigou com Deus? Olha aí, tem um crente que está ligado. Como que o cego lá da beira do caminho de Jericó, como é que foi que o cego brigou com Deus? Ele também brigou com Deus, meu irmão. Meu irmão, essa briga a gente tem que aprender a brigar. É a briga, sabe que briga é essa? Senhor, eu não paro de orar enquanto não acontecer. Essa é a briga. Eu não paro de orar enquanto não acontecer. Eu não paro de jejuar enquanto não acontecer. Você lembra de Daniel, meu irmão? Ele fez um voto. A resposta chegou em 21 dias. Mas e se fossem 27? E se fossem 30? Eu acredito que Daniel estava disposto a ficar ali naquele voto até ele receber a resposta dele. Meu irmão, olha só. Crente não desiste. Crente não desiste. Crente não para. Crente não abandona. Crente, ele briga com Deus até o milagre acontecer. E como que ele briga? Ele briga assim: filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Como é que ele briga? Ele briga assim: Senhor, eu tenho uma promessa. O Senhor me fez uma promessa e eu creio nela. E eu não vou parar de orar por essa promessa enquanto eu não enxergar o cumprimento dela na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, não é pressionar Deus, mas é perseverar, é não desistir, é continuar orando e não murmurando. Meu irmão, quando você for orar, para de murmurar, para de falar daquilo que está ruim e começa a declarar aquilo que você quer ver. Começa a declarar a palavra de Deus. Tem crente, pastor Jean, que ele não ora, ele murmura. E aí ele está murmurando, não está orando, e aí acha que a oração não funciona. É assim, ó. É a irmã que vai orar pelo marido. Aí ela começa: oh Deus, esse marido é uma tribulação, esse homem não presta. Não, Deus, está difícil demais, eu não aguento mais, Deus, eu não aguento. Esse homem é cabeça dura, olha, não quer saber de trabalhar, não me ajuda nas tarefas de casa, não lava uma louça. Olha, Senhor, só Jesus mesmo. Meu irmão, isso não é orar, isso é murmurar. Deixa eu te falar uma coisa: se você ora assim, quando você levanta dessa oração, você está pior do que quando você começou ela. Isso não é orar não, meu irmão, isso é murmurar, muito sério. Deus detesta murmuração. Aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra de Canaã por causa de quê? Murmuração, meu irmão, isso é sério. Deus detesta isso. Em vez de você ficar falando do tão horroroso é o seu marido, começa a falar: Senhor Deus, que o meu marido entenda, que o meu marido seja compreensivo, que haja entendimento no meu casamento, harmonia, que o Espírito Santo possa quebrantar o coração desse homem, para que ele me ajude. A mesma coisa o marido, né? Falou: Deus, essa cruz que o Senhor colocou na minha vida, essa mulher rixosa, você falou: Senhor Deus, faz um milagre na vida da minha esposa maravilhosa, para ela deixar eu ir para o futebol, para ela parar de reclamar todo dia. Eu chego do trabalho cansado, essa mulher começa: Senhor, que ela seja uma mulher carinhosa. Você vai profetizar, meu irmão, isso aqui é orar. Quem está entendendo, diga amém. Os homens se manifestaram mais do que as mulheres quando eu comecei a falar, viu? Eu senti alguma coisa aí. Eita, irmãs. Para encerrar, vamos abrir lá em Lucas capítulo 18 de novo. Volta lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1. Olha o que o texto diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Qual que é o propósito dessa parábola, meu irmão? Nos mostrar o dever de orar quando? Meu irmão, quando que o crente ora? Você sabia, meu irmão, que tem uns pastores modernos que eles têm na agenda semanal o dia que ele vai orar e ler a Bíblia? Não, eu estou brincando não. Já viu isso, pastor Jean? Eles falam bem assim: esse negócio de orar todo dia? Não. Segunda e terça eu preparo a palavra da quarta.
mas os outros dias eu resolvo os outros problemas. Meu irmão, o negócio está complicado. Só que olha o que Jesus Cristo fala, que o crente, ele tem o dever de orar quando? Quando? Sempre, meu irmão, sempre. E olha o que diz, o dever de orar sempre e nunca desanimar, desfalecer. Meu irmão, deixa eu seguir, porque senão eu não saio hoje daqui, né, irmão? Que esse pregador abre um monte de texto na Bíblia toda e quer pregar todo o texto que ele abre, né? Mas vamos lá, eu quero te mostrar outra coisa. Vamos continuar lendo. Versículo 2. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, ou o juiz iníquo. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Meu irmão, agora olha isso daqui, porque olha como que Jesus Cristo vai terminar essa parábola. Meu irmão, eu passei anos sem entender isso daqui. Deixa eu compartilhar isso com os irmãos. Eu passei anos sem entender o final dessa parábola. Você acredita, irmão? E ó que eu só vivo para estudar a Bíblia. Talvez você está pensando aí, normal, né? Não entendeu. Não, meu irmão, eu só vivo para estudar a Bíblia. E eu passei anos sem entender o final dessa parábola. Eu li isso daqui, meu Deus do céu, o que Jesus está falando aqui? Olha só, vamos ler. Olha como é que ele vai terminar essa parábola. De novo, versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha que pergunta que Jesus Cristo está fazendo. Quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Quem pode dizer um sim aí para Jesus? Nós ainda estamos aqui. Amém ou não amém? Amém? Ele vai encontrar fé, sim, em nome de Jesus, ele vai encontrar fé. Mas olha só, para você entender o versículo 8, você tem que linkar ele com o versículo 1. Você só entende o final da parábola se você ligar ele com o início da parábola. Porque como que começa a parábola? Dizendo que Jesus Cristo contou ela com qual propósito? Nos mostrar o dever de orar sempre e nunca desfalecer, desanimar. Isso fala de ficar exausto, ficar cansado, perder o ânimo. Aí olha como é que ele termina. Quando eu voltar, quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda vai encontrar fé na terra? Você sabe o que Jesus Cristo está dizendo? Será que quando eu voltar, eu ainda vou encontrar pessoas que não desistiram? É isso, o dever de orar sempre e nunca desistir, desfalecer, desanimar. Meu irmão, quantas pessoas desistiram com a pandemia? Eu não sei se foi a realidade dessa igreja, mas de muitas igrejas no Brasil e no mundo, teve pessoas que na pandemia desistiram, desfaleceram, desanimaram. E aí você observa as pessoas hoje, como que elas estão?
estão emocionalmente fragilizadas, cansadas, tendo crise de ansiedade, depressivas, síndrome do pânico. Isso tudo é resultado da mente, da alma que adoeceu. Olha o que Jesus Cristo está falando, que nos últimos dias haveriam sim pessoas que iriam o quê? Desanimar, queriam desistir, queriam abrir mão, que não iriam mais orar. Mas olha o que ele fala, que aqueles que entenderam que nós devemos orar sempre, e orar até o Senhor nos responder, esses daí, eles não vão desanimar, esses daí, eles não vão desfalecer, esses daí, eles não vão desistir, mas eles vão viver os milagres, eles vão viver o sobrenatural. Meu irmão, olha, eu quero encerrar te dizendo, esse não são dias de você desistir, esse não são dias de você olhar para trás, esse não são dias de você ficar desesperado, esses são dias de você lançar toda a sua ansiedade, de você lançar todas as suas dores, de você lançar todas as suas angústias aos pés do Senhor, orando sempre, lutando com Ele. Por quê? Porque enquanto esse mundo estiver em convulsão, a igreja vai estar vivendo os seus melhores dias. Aí você fala, por quê, pastor? Meu irmão, porque a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. A igreja é o farol para esse mundo que está em trevas. A igreja é aquela que tem a resposta para as convulsões do mundo. O mundo não tem certeza de nada, nós temos certeza de tudo. Lá fora as pessoas estão desesperadas, nós aqui, nós temos uma âncora, meu Deus, nós temos uma palavra e diz que pode passar o céu, pode passar a terra, mas essas palavras, elas não vão passar. Aleluia! Meu irmão, olha, eu creio nisso. Você não morreu na pandemia, diga graças a Deus. Você sabe por quê? Porque ainda tem milagre para acontecer. Vira aí, meu irmão, para a pessoa que está do seu lado, cutuca a costela dela, se você tem intimidade, chacoalha ela, dá um tapinha nela, faz alguma coisa com esse crente e fala, meu irmão, se você não partiu, se você não foi se encontrar com Jesus durante a pandemia, é porque ainda tem muita coisa para acontecer na tua vida, ainda tem muito milagre para acontecer, ainda tem muita obra para realizar. Então creia, meu irmão, creia, ore, lute, persevere, porque o sobrenatural vai acontecer. Não tenha medo da crise, não tenha medo das adversidades, não tenha medo da perseguição, não tenha medo das más circunstâncias. Creia, ore sempre, faça como o cego lá à beira do caminho de Jericó, quando o diabo falar para você, para, desiste, então o que você vai fazer? Você vai gritar mais alto, você vai falar, Satanás, você queria me parar, agora que eu vou fazer o dobro, você queria me parar, é agora que eu vou orar mais, é agora que eu vou jejuar mais, é agora que eu vou ler mais a palavra, porque vai acontecer, vai acontecer.